A 4,24 anos-luz da Terra, existe um planeta que pode, talvez, abrigar vida. Parece perto. Parece quase vizinho. Mas perto em relação a quê? Se a luz, a coisa mais rápida do universo, leva 4 anos e 3 meses para cruzar essa distância, então a pergunta muda de forma. Não é apenas aonde fica? É, que tipo de tecnologia precisaria existir para nos levar até lá? Estamos falando de Próxima Centauri b, um mundo descoberto em 2016, orbitando a estrela mais próxima do Sol. Em números, ele está a cerca de 40 trilhões de quilômetros daqui. 40 trilhões. Esse valor é tão absurdo que a nossa intuição falha. Então vale outra comparação: se você mandar um sinal de rádio, ele também vai sofrer com o tamanho do espaço. A mensagem leva quase 4 anos e meio para ir. A resposta, outros 4 anos e meio para voltar. É como conversar com o futuro em câmera lenta. E ainda assim, esse planeta desperta tanta atenção porque ele está na chamada zona habitável da sua estrela. Isso não significa que exista água, floresta, céu azul ou qualquer promessa de uma segunda Terra. Significa apenas que, em teoria, a temperatura poderia permitir água líquida na superfície, dependendo da atmosfera e de muitos outros fatores. O problema é que a estrela dele não se comporta como o Sol. Próxima Centauri é uma anã vermelha, menor e mais fria, mas também mais agitada. Sua zona habitável fica colada à estrela, a uma distância muito pequena em termos cósmicos. Próxima b completa uma volta em cerca de 11 dias terrestres. Isso quer dizer que ele vive perto demais de uma estrela conhecida por explosões e flares. E isso muda tudo. Um planeta pode estar na região certa e, mesmo assim, ser um ambiente hostil. Estudos recentes sugerem que a radiação ultravioleta de raios X pode ser muito mais intensa ali do que na Terra. Em outras palavras, o planeta pode até estar na faixa certa, mas talvez não tenha uma atmosfera protegida por muito tempo. Habitável não é o mesmo que habitado. E não é, de forma alguma, sinônimo de amigável. Então temos o grande paradoxo de um mundo potencialmente promissor, a poucos passos, em escala cósmica. Mas passos que hoje ainda não conseguimos dar. Porque, com a tecnologia atual, a distância vence. A Voyager 1, uma das naves mais rápidas já lançadas pela humanidade em relação ao Sol, viaja a cerca de 17 km por segundo. É uma velocidade impressionante para nós. Mas, nesse ritmo, uma viagem até Próxima Centauri b levaria algo em torno de 75 mil anos. 75 mil anos. Se quisermos usar um exemplo ainda mais extremo, a Parker Solar Probe atingiu velocidades próximas de 192 km por segundo. É o tipo de número que parece perto do impossível. Mas, mesmo que uma nave pudesse manter essa velocidade o tempo todo em direção à estrela, ainda seriam cerca de 6.700 anos para chegar lá. Esse é o tamanho real do abismo. Não é falta de coragem. É física. E é aqui que a exploração espacial deixa de ser uma história de motores e começa a ser uma história de limites. Para viajar entre estrelas, não basta ir rápido. É preciso acelerar, manter a trajetória, resistir ao ambiente do espaço interestelar e, no final, desacelerar. E desacelerar é um dos maiores problemas de todos. Uma nave que chega rápido demais pode atravessar o sistema em minutos, sem tempo de observar nada de perto. Pode até passar pelo destino. Mas não consegue entrar em órbita. Não consegue visitar. Não consegue estudar com calma.
Só consegue dizer: estive aqui. Por isso, muitas ideias para o futuro não falam primeiro em astronautas. Falam em sondas pequenas. Uma das propostas mais famosas é o Breakthrough Starshot, de mini-naves do tamanho de um chip, empurradas por velas ultraleves e por um feixe de laser gigantesco. A ideia é ambiciosa demais para ser simples, mas elegante o suficiente para fascinar. Em teoria, essas sondas poderiam alcançar algo como 20% da velocidade da luz. Se isso algum dia funcionasse, a viagem até o sistema de Alpha Centauri poderia cair para algo em torno de 20 anos, pelo menos em voo de passagem. Mas esse se é enorme. Porque uma coisa é acelerar uma sonda tão leve. Outra, muito diferente, é fazê-la sobreviver ao caminho. A 0,2 da velocidade da luz, o espaço deixa de parecer vazio. Poeira interestelar vira projétil. Partículas minúsculas carregam energia brutal. Até um grão pode se tornar um problema sério. O que para nós é invisível, para uma nave assim pode ser devastador. Depois vem o segundo vilão, disparar. Chegar rápido é apenas metade da história. Se você quer explorar um sistema estelar de verdade, precisa de algum tipo de frenagem. Pesquisadores já estudam ideias como assistências fotogravitacionais, usando a própria luz da estrela e sua gravidade para reduzir a velocidade. É um conceito fascinante. Mas, por enquanto, ele ainda exige condições muito específicas e velocidades menores do que as mais radicais propostas de hoje. Ou seja, a engenharia ainda está correndo atrás do sonho. E o sonho continua crescendo porque a ciência não ficou parada. Em 2024, simulações mais detalhadas mostraram como o vento estelar e eventos extremos podem esmagar a magnetosfera de um planeta como Próxima b, aumentando o estresse sobre qualquer atmosfera. Ao mesmo tempo, esses estudos também abriram a possibilidade de novas assinaturas observáveis, inclusive em rádio. Em 2025, novas campanhas observacionais começaram a colocar limites melhores na atividade de Próxima Centauri em comprimentos de onda milimétricos. Parece um detalhe técnico. Mas, na prática, é assim que avançamos, se entendendo melhor a estrela, o clima espacial, os riscos e as possibilidades de sobrevivência de um mundo tão próximo e tão incerto. E existe outro detalhe importante: Próxima b provavelmente não transita pela frente da sua estrela como visto da Terra. Isso dificulta muito estudar sua atmosfera com os métodos mais fáceis. Então, além de ser longe, ele é também difícil de observar. A natureza não facilita. Ainda assim, a história não termina em frustração. Ela termina em perspectiva. Talvez a primeira visita a esse sistema não venha de uma tripulação humana, mas de uma sonda quase invisível, lançada por luz. Talvez, depois disso, venham propulsões nucleares mais avançadas, fusão, velas interestelares aprimoradas, ou ideias que hoje ainda parecem impraticáveis. A verdade é que, em exploração espacial, o impossível de uma geração costuma virar o projeto da seguinte. Então, quando teremos tecnologia para chegar até lá? A resposta honesta é: e ainda não. Não hoje. Provavelmente não tão cedo. Mas a resposta mais importante é outra: já estamos empurrando a fronteira. A distância continua imensa. O desafio continua brutal. Só que agora entendemos melhor o tamanho do problema, e isso é exatamente o começo de toda grande viagem. Comente, velas a laser ou fusão?